Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos para mais uma aula de conhecimentos bancários e agora nós vamos entrar no assunto, no sistema, aliás, o sistema habitacional, né? Ou seja, quais são as entidades do Sistema Financeiro Nacional, as instituições financeiras que vão atuar precisamente aonde? No sistema habitacional. Professor, o que vem a ser o sistema habitacional? O sistema habitacional vem a ser aquelas entidades que vão estar financiando aí o crédito imobiliário para a população, para a sociedade brasileira, ok? E a primeira característica, aliás, a primeira instituição que nós iremos estar estudando nesta aula são as sociedades de crédito imobiliárias, né? Crédito imobiliário, conhecida como SCI, né? Professor, esse aí parece aquele seriado americano. Pois é, tá aí, parece aquele seriado americano, mas não é, né? Professor, o senhor disse que cada característica, cada entidade aí do Sistema Financeiro Nacional, né, vai ter uma atuação específica. Sim. A atuação principal dessas entidades aqui é habitacional. Ok, pessoal, já sei. Mas as sociedades de crédito imobiliário, né, elas terão uma característica extra. Professor, qual que é a característica extra dessas entidades? É que essas entidades aqui, elas irão atuar na faixa etária aí de alta classe social, de alta renda, né? Enquanto a Caixa Econômica Federal vai atuar em baixa renda, as sociedades de crédito imobiliário vai estar atuando na faixa etária da sociedade de alta renda, ok? Então vamos lá, sem muita demora, vamos direto ao assunto, né? Vamos seguir o roteiro básico de todas as instituições. Primeiro, a gente olha o que o Banco Central fala sobre o assunto, né? Isso aqui, potencial questão de prova. Quem gosta muito desse tipo de cobrar esse tipo de assunto assim do Banco Central é a banca do CESP em especial, e depois nós vamos para a resolução. Vamos lá. As sociedades de crédito imobiliário são instituições financeiras criadas pela Lei 4.380, de 21 de agosto de 64, para atuar no financiamento habitacional, né? Vamos lá. Constituem operações passivas. Ou seja, o que vem a ser as constituições passivas? Operações passivas para essas entidades são aquelas operações na qual vai exercer esse computador aqui. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se você está assistindo esse vídeo aqui, puder dar uma sugestão para estabilizar essa imagem aqui na tela, aqui, eu aceito essa sugestão aí de muito bom gosto, viu? Que eu já fiz de tudo nesse computador, nessa televisão, e ela só fica fazendo isso aí, ó. Não sei o que acontece com esse cara aí, né? Mas eu acho que já sei o que foi. Isso aqui foi esse cabo nosso aqui, que eu estou ligando ao HDMI, ele molhou, né? Eu acho que é por isso essa água aí está afetando aí os neurônios da televisão. Mas vamos lá, professor. O que vem a ser operações passivas? Operações passivas são aquelas operações na qual as instituições financeiras fazem o processo de captação de recursos. Depois que ele faz a captação de recursos, ele vai fazer intermediação e ele vai emprestar, vai financiar para terceiros. Essa ação de emprestar é chamada de operações ativas. Atenção, isso tem que ser reforçado em todos os momentos aí, que isso cai em concurso. Então, as operações passivas são, vamos lá, dessas instituições são, depósitos em poupança, tá? Professor, isso quer dizer que a poupança será o grande financiador do sistema habitacional? Correto. Emissões de letras e cédulas hipotecárias. E, finalmente, depósitos interfinanceiros, né? Então, aqui são os três grandes instrumentos que o Sistema Financeiro Nacional, que o Conselho Monetário Nacional repassou para essas instituições no sentido de quê? De realizar captação de recursos para poder o quê? Emprestar. E emprestar vai ser as operações ativas. Cara, isso é potencial questão de prova, cara.
Quais são as operações ativas? Ó, financiamento para construção de habitação. Ó, financiamento, ó, que importante. Amarelinho, marca texto para construção e habitações. Abertura de crédito para compra ou construção de casa própria. Financiamento de capital de giro a empresas incorporadoras, produtoras e distribuidoras de material de construção. Então aqui estão as entidades aptas, né? Aliás, aqui são as operações aqui aptas a receber o investimento das sociedades. Cara, isso aqui é muito importante, cara. O cara tem que saber desse cara aqui. Ele não tem outra opção, cara. Ele vai ter que saber esse cara aqui de qualquer jeito, né? Fechado? Então vamos embora. Vamos embora, professor. Vamos embora, né? O que mais? Vamos para frente aqui, né? Devem ser constituídas sob forma de sociedade anônima, adotando obrigatoriamente a sua denominação social à expressão crédito imobiliário, né? Resolução 2735 de 2000. Então aí vamos lá, mais 3 informações, né? Então nós vimos até agora as operações ativas e as operações passivas. Tem que entender, cara, tem que saber disso, porque cada entidade tem a sua particularidade. E a nossa fonte de estudos foi do Banco Central. Segunda informação importante, ela tem que ser formada, ela tem que ser constituída por cotas limitadas? Não. Ela tem que ser constituída por ações, ou seja, olha aqui, sociedades anônimas, né? Professor, e o que mais? Qual que é a resolução? 2735. Então, se vocês lerem a resolução 2735 e mais as disposições do Banco Central, garanto para vocês que dificilmente vocês aí errarão alguma questão desse conteúdo. Papo sério, prof. Papo sério aqui. Você sabe o que é papo sério, né? Valeu! Vamos lá. Explicar um pouquinho sobre esse sistema, né? Como é a primeira entidade que nós vamos estar falando especificamente sobre isso, então nós temos o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, né? Nós já comentamos sobre isso na aula das caixas econômicas, né? Quer dizer, S é de sistema, B é de brasileiro, P, poupança e empréstimo. Na altura do campeonato, eu acredito que você já saiba quais são as 4 entidades que irão compor o quê? Esse sistema. Mas antes disso, vamos ler o caput aqui. Com a extinção do BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, o sistema financeiro habitacional limitou-se a instituições integrantes do SPBE, cuja constituição remota o biênio nos 66 e 67, sendo formado por, ou seja, nesse exato momento eu estou fazendo o quê? Uma ajuda à memória, um reforço pedagógico de quais são as entidades que compõem esse sistema. Para bom entendedor, ele já sabe que a atual instituição que nós estamos estudando, que são as sociedades de crédito imobiliário, compõem esse grupo. Certo, professor? Correto. Então vamos lá, professor. Sociedade de crédito imobiliário faz parte desse grupo? Faz parte. O que mais, professor? Lembra aí. Isso, quem? O que mais? Exatamente. Caixa econômica, as caixas econômicas, caixa econômica. Fechou? Terceiro, professor. Quem que é? Professor, os bancos múltiplos podem ter carteira habitacional? Podem. Então, o terceiro são os bancos múltiplos com carteira habitacional. E a quarta opção são as associações de poupança e empréstimo aí, imobiliário, que são as 4 entidades. Essa última a gente vai estudar em seguida. Então nós temos aqui sociedade de crédito imobiliário, temos associações de poupança e empréstimo, né? E empréstimo. 3, carteiras imobiliárias dos bancos múltiplos. E, finalmente, aí, a Caixa Econômica Federal. São as entidades que estão compondo aí o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Cara, tem que saber isso? Claro que tem que saber. Tá? Isso é importante, né? Vamos lá, professor. A principal característica dessas entidades, né, foram criadas para serem voltadas para as camadas da população de maior renda, em contraponto às caixas econômicas que visam o público de baixa renda. No caso, nós temos, nesse exato momento, apenas uma caixa econômica, né? Apenas uma caixa econômica,
Mas é o seguinte, o aluno tem que saber disso. Professor, qual que é a área de atuação? Povão, da Caixa Econômica. Professor, e a população de maior renda? A população de maior renda deverá buscar aí recursos aonde? Nas sociedades de crédito imobiliário. Isso que eu acabei de falar para vocês, cara, pode ser cobrado em sala de aula. É uma excelente questão de prova, né? O examinador quer saber isso de você. Professor, o que mais? Agora, dever de casa do aluno. Então aqui a resolução 2735 faz parte dessa aula. Eu sempre digo que o professor ele é um facilitador dos estudos e quem realmente faz a diferença são os alunos, né? Então aqui está a resolução 2735, disciplina, constituição e o funcionamento de sociedade de crédito imobiliário, né? Isso aqui é muito importante. O artigo 1º vai estar falando exatamente sobre sociedades anônimas, né, que deve ser constituída sociedade anônima. Aí nós temos o artigo 2º, que é muito importante. Olha só, a sociedade de crédito imobiliário é facultado, além da realização das atividades inerentes à consecução de seus objetivos, operar em todas as modalidades admitidas nas normas relativas ao direcionamento dos recursos captados em depósito de poupança. Cara, falou depósito de poupança, o cara já tem que estar ligado. Opa, depósito de poupança é um instrumento de captação para investimento no sistema habitacional, né? As sociedades de crédito imobiliário podem empregar suas atividades além de recursos próprios provenientes de. Olha só, ele pode empregar, né? Quais os recursos provenientes? Quando falou recurso, então ele pode o seguinte, ó, podem recursos próprios, né? Ter seu próprio recurso para fazer o quê? Os empréstimos. Proveniente de quê? Depósito de poupança. O que esse cara aqui? São o quê? Os instrumentos de captação. Então, olha aí, ó. Depósito de poupança é um instrumento de captação da sociedade de crédito imobiliário? Sim. Outro, letras hipotecárias, né? Letras imobiliárias, repasses e refinanciamentos contraídos no país, inclusive provenientes de fundos nacionais. Empréstimos e financiamentos contraídos no exterior, inclusive os provenientes de repasses e financiamentos de recursos externos. E, finalmente, depósito interfinanceiros nos termos da regulamentação em vigor e, finalmente, aí, outras formas de captação de recursos autorizados pelo Banco Central do Brasil. Então, aqui são que todas as operações passivas, tá, em detalhes, na qual essas entidades aí podem utilizar para fazer a sua intermediação financeira e cumprir o seu papel no mercado, no sistema financeiro nacional, né? Pronto. Aí, muito simples, aula bastante compacta, detalhada, né? Estou fazendo esse curso com bastante calma, um assunto a assunto, detalhando, buscando o máximo de material possível, para que realmente o aluno fique competitivo. Base ACESP 2010. As letras de crédito imobiliário são lastreadas por créditos imobiliários, garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária da coisa imóvel. Vamos lá, né? Letras de crédito imobiliário. Essas letras aqui, né? Ó, letras de crédito são o quê? São instrumentos de quê? De captação de recursos, né? Essas letras imobiliárias, elas servem para quê? Ó? Elas são lastreadas aonde? Ó? Nos créditos imobiliários. Olha aí. Ó. Pessoal, como assim lastreadas, né? O cara que vai investir em letras imobiliárias, né? Ele tem uma garantia. Qual que é a garantia dele tem? É o quê? É o próprio imóvel, né? Então você tem aqui, ó. Como é que funciona aqui, ó? Esse cara aqui é a letra. Tá? A letra é o documento aí que vai fazer a captação no mercado, certo? Esse documento aqui, ele está lastreado aonde? Ó, nos créditos imobiliários, certo? Esses créditos imobiliários são os recursos que vão financiar o quê? A habitação. Aí. Aí, a casinha, né? Ou seja, então esse dinheiro aqui financia as casas. E essas casas aqui
o banco exige um cara chamado de garantia. Professor, qual que é a principal garantia dos créditos imobiliários? O próprio imóvel. Se é o próprio imóvel, quais são os dois instrumentos de garantias bancárias que pode estar vinculado a esse imóvel? Ó, você pode fazer por hipoteca ou por alienação fiduciária da coisa imóvel. Então está aqui para vocês, isso que está escrito, né? Letra imobiliária é um instrumento para quê? Para captar recursos no mercado. Essa letra aqui, ela vai estar lastreada no crédito imobiliário, que é o dinheiro que vai utilizar para comprar a casa, e essa casa será uma das garantias aí da letra, ou seja, investimento muito seguro, que se o cara não pagar essa casa, né, aí o banco vai retomar essa casa e vai voltar para o patrimônio do banco aí, né? Então aí essa questão está corretíssima, uma questão aí não muito simples, que o professor deu uma aprofundadinha aí para que o aluno aí fique competitivo. Correta a questão. BASA-CESP 2012. Tanto os bancos comerciais quanto as sociedades de crédito imobiliário devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. Está aí. Então, olha a quantidade de questões que o examinador quer saber, qual que é a natureza jurídica das instituições, né? Nós vimos no começo que as sociedades de crédito imobiliário são formadas por quem? SAs, né? Legal. E os bancos também são SAs, aí nós já sabemos disso, né? Questão também correta, né? Chegamos ao fim de mais uma aula aí, muito gostosa, muito agradável. E essa frase aqui do padre Fábio de Mello é uma das minhas preferidas, cara. Vamos lá. Deus investiu tanto em você, porque só Ele sabe realmente o valor que você tem. Ele planejou para você um propósito especial, que só você poderá realizar. Acredite, você é o melhor de Deus. Então aí, galera, ó. Vou ler de novo, que isso aqui serve para todo mundo, cara. Deus investiu tanto em você, porque só Ele sabe realmente o valor que você tem. Ele planejou você para um propósito especial, que só você poderá realizar. Acredite, você é o melhor de Deus. Acredite, você é o melhor de Deus. Acredite, Deus lhe confiou um propósito muito especial. Tá certo? Muito especial. Ok? Depois de uma frase dessa aí, só me resta fazer o encerramento da aula. Pessoal, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.